Boa tarde. Boa tarde, André. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Show de Prazer te bola. conhecer, mesmo que de forma virtual. Prazer é todo meu. Poxa vida, é um prazer muito imenso de estar aqui, fechando quase as nossas sequências de live de junho. Seguindo com o tema, né? Que não tem como fugir do tema pandemia, mas vai ser uma excelente conversa. Prazer é todo meu. Tá bem. Vamos guardar um pouquinho, o pessoal vai entrando, né? Assim que a gente fica ao vivo. E então gostaria de deixar fazer um agradecimento a ti mais, daqui a pouquinho mais, né? Quando tiver mais gente ouvindo. Mas de Tranquilo. qualquer forma, a gente está muito feliz como Pet Agronegócio, né? De poder te tê-la aqui com a gente, né? Conosco para a gente conversar um pouco sobre esse tema, né, que encanta todos os zootecnistas e os apreciadores de carne, né, que felizmente são muitos. Então, a ideia é essa aí, a gente fazer um bate-papo bem descontraído, né, e tentando enxergar as perspectivas que a gente vai ter aí no pós-pandemia para esse varejo de carne. Legal. Show de bola. Maravilha. E, como um bom gaúcho, né, tô Putz, no eu tô ar. aqui, ó, no chá. No chá da Paulista. Mas é um chá também, né? Pois é. Acho que eu vou É um ganhar chá uma cuia também. esses próximos dias. Já ouvi dizer que alguém está me mandando uma cuia do Rio Grande do Sul. Eu agradeço, adoro. Olha aí, ó, viu? Nós até já cotamos para fazer umas personalizadas do pet, mas a nossa verba estava escassa o ano passado, não conseguimos. Vamos ver se esse ano a gente consegue. Daí fica o compromisso. Assim que nós conseguirmos, a gente te manda uma Boa. do pet. Eu Tá bem? como uma petiana eterna, eu fico muito feliz quando eu vejo iniciativas do Grupo PET ao redor do Brasil. Enfim, a gente ficou lá na Unesp por 3 anos. Eu devo muito a minha experiência profissional, ao que eu faço hoje na minha empresa, aos aprendizados do PET, né? Que é essa questão da gestão, da responsabilidade, do compromisso, de ter as reuniões, de fazer as entregas, os follow-ups com os palestrantes. Isso sempre foi muito engrandecedor para mim. Então fica aqui meu carinho a todos os petianos, tanto aí os petianos do sul do Brasil como do país inteiro. Ah, que legal. E sabe que a gente, como pet, está sendo bastante cobrado agora nesse momento de pandemia, porque as bolsas seguem sendo pagas, né? Então eles estão numa cobrança muito forte, que eu acho que até é justa, né? Porque, embora que os petianos também não tenham muito como fazer todas as atividades que eles realizavam nos Sim, momentos presenciais, né? Mas a gente está trabalhando bastante, sabe? A gente está tentando fazer aquelas coisas que a gente não conseguia fazer nos momentos concomitantes à aula, que sobra menos tempo, né? Então a gente está tentando desengavetar algumas coisas e tocando alguns projetos, né? E esse ciclo de palestras que a gente chamou assim, que hoje contigo é uma live, né? Mas está dentro dessa ideia, né? A gente sempre fazia ela de maneira presencial. ah, E a gente faz 4 palestras anuais, que é um projeto do nosso PET. E aí a gente estava parado, digo, olha, isso não vai passar, nós vamos ter que dar um jeito, né? Então vamos para o online, né? E também daí a gente vê, né, algumas perspectivas, André, que são interessantes, eu acho, né? Que, por exemplo, nós como PET não conseguiríamos viabilizar uma vinda tua aqui, né? sim. E daí esse momento agora nos proporciona a gente fazer, se desafiar, né, nesses ferramentas online e estar contigo aqui conosco para a gente fazer esse bate-papo. Com Bom, certeza. então vamos começar. Já tem um certo número de pessoas aí, acredito que nós vamos ter mais daqui a pouco, mas André, a gente fica muito grato por tu ter cedido esse tempo para estar aqui conosco. A gente tem acompanhado o teu trabalho, sabe que tu tem trabalhado de forma intensa, né? E então eu sei o quanto é valioso o tempo para pessoas que têm o número de atividades que tu tem hoje, né? Então, para nós é uma satisfação muito grande e a gente agradece de maneira muito assim especial, né, tu ter dedicado esse tempo a nós para a gente fazer esse bate-papo. A gente está muito feliz de poder estar contigo aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Sabe que eu até pensei em fazer um assado e fazer um cenário aqui no fundo, né? Não Poxa, seria às 5 da aí ia ser tarde. sacanagem. Aí ia ser sacanagem. Ia ser a Às 5 última da live tarde à ia ser distância. bom, né? Não, mas show de Mas é bola, isso vamos então. lá. Então, vamos lá então.
Então, a nossa proposta era isso aí, a gente tentar, a gente sabe, né? De repente até eu poderia tu começar falando para nós o que tu enxergava de desafio antes, né? Porque a gente sabe que tem vários desafios, né? Na cadeia da carne, né? E o que isso pode trazer de, talvez, não sei, estou chutando, né? Talvez até algum benefício desse momento da parada da pandemia. Eu acho que uma das coisas que as pessoas têm feito bastante nesse momento é parar para pensar, que a gente normalmente executa, executa, executa e às vezes para pouco para pensar, né? Então, tentar enxergar o que tu enxergava como desafio antes e o que tu acha que a gente vai ter nesse pós-pandemia como desafio nesse varejo da carne. Tá, legal. Bom, falar do varejo é muito especial porque é a ponta final de todo o nosso trabalho, né? Depois daquilo, a gente só tem a influência do consumidor final, do cliente em si, e aí é um outro universo. Então, quando a gente traz os desafios do varejo, a gente tem um desafio principal que é como a gente moderniza um varejo que sempre foi muito tradicional, que é o varejo de carnes, né? Então a gente tem a entrada dos supermercados que deram uma mexida aí antes da pandemia, muitos supermercados se modernizando. A gente sabe que o consumo de carnes via supermercado cada vez mais aumenta, porque no mercado você associa outros produtos, você tem facilidade de estacionamento, você tem plano de fidelidade, você tem os selinhos, você tem entrega, enfim. Então, o primeiro desafio que a gente tinha já era esse incômodo das grandes redes para os varejos menores, pensando em varejos de carne. E esse incômodo ele vem de diversas formas. Tem uma pesquisa que saiu que diz quando o consumidor de carne vai comprar carne, o que ele busca? E aí é uma pegadinha, porque muitas pessoas falam, busca marca, busca animais criados no confinamento, busca carne gourmet, busca não sei o quê. E a grande verdade é que o consumidor busca comodidade, ele busca que você vai resolver um problema dele. E hoje o varejista não está preparado a resolver problemas, ele está preparado para vender. E vender não necessariamente resolve problema. Então, o primeiro desafio já era isso. Como é que eu resolvo um problema do meu consumidor final? E eu posso resolver trazendo uma facilidade de embalagem, trazendo uma facilidade de entrega, trazendo uma facilidade de receita, de pré-preparo, e tem infinitas formas. Então, antes da pandemia, a gente tinha o desafio de conhecer o cliente. Hoje, o que a gente tem de desafio é muito, pelo que eu vejo do lado prático da coisa, fica muito mais fácil com a migração para o universo online eu conhecer e traquear os passos do meu cliente. Então, antes eu não tinha, o cara ia lá uma vez na semana, eu tinha que ir lá me matar para fazer um cadastro se eu quisesse saber o que esse cara comprou. Hoje, quando eu migro para o online, a gente teve durante a pandemia 45% da população brasileira fez sua primeira compra no online. Ou seja, a gente tem a possibilidade de 45% de tudo que é consumido, eu tenho histórico. Isso não existia antes, em nenhum mercado. E agora eu passo a ter. Então, não só eu tenho o histórico de quem é, mas o que prefere, qual é a hora que compra, qual é a recorrência de compra, como é que eu chego nesse cara, se esse cara ficou 10 minutos no meu site, se ele ficou 1 hora no meu site. Então, eu vejo que abriu uma porta para o varejo de carnes, que estava ainda muito distante do universo online, que a gente não vai conseguir mais voltar atrás. Mas o que é importante? Na segunda onda ali a gente teve a primeira onda das pessoas, meu Deus, vou me estocar, depois vou ter que ir para online, e depois, o que aconteceu quando as pessoas migraram para online? 25% de todo mundo que abriu um e-commerce ou que começou a abrir pelo online teve que interromper as atividades no online porque não tinham estrutura para seguir atendendo no online. Que estrutura é essa? Tecnológica e estoque. Quando eu vendo no online, eu não tenho parede, né? Então, se eu vendo no online e eu não tenho estoque, porque estoque acaba sendo um passivo para o varejo, eu passo a dar um tiro no meu próprio pé. Porque esse consumidor, ele passa a ser mais exigente, ele não tem ninguém... O que a gente enxergou, professor, quando a gente viu a migração para o varejo online? Se você ia lá, você que gosta de um bom assado, você vai num açougue e compra uma carne. Se essa carne tem qualquer tipo de deficiência na qualidade ou a sua expectativa não foi atendida, você se autoculpa, né? Poxa, comprei uma carne, não estava tão legal e tal. Você pode até reclamar com o fornecedor, mas em geral você tem essa responsabilidade da compra. Quando a gente vai para o universo online,
que eu terceirizo essa responsabilidade para quem está lá do outro lado, a minha exigência de qualidade enquanto consumidor triplica. Porque eu falo, eu não estou vendo o produto, ele que tem que me garantir essa qualidade. Então, o que a gente percebeu? Quem migrou para o online, de fato, aumentou a régua, subiu a régua de qualidade, e aí a gente puxa toda a cadeia da carne. O que a cadeia da carne tem de lição de casa? Se antes eu vendia uma carne mais ou menos, que eu delegava ao consumidor final a escolha, com 45% dos brasileiros comprando no online, eu tenho que conseguir manter uma consistência na minha qualidade. E essa consistência eu mantenho por nutrição, por melhoramento genético, por o manejo, por frigorífico, pela desossa, pela embalagem e tudo mais, pelo delivery, obviamente, entrega, né, sistema logístico, e tudo mais que envolve a cadeia da carne. Então, para todos os players hoje da cadeia, o que a gente entende é nunca mais esses 45% vão esquecer a experiência que eles estiveram vivenciando no universo online. Pode ser que eles não se mantenham ali, mas muitos deles vão ficar e vão gostar. Porque eu recebo na minha casa, eu recebo porcionado, eu tenho uma recompra automática. Hoje a gente fala muito aqui no território da carne, as pessoas acabam não dando muito valor para isso. O quanto que eu provocar o meu cliente aumenta a minha recência. O que é recência? É a compra novamente, a reincidência de compras. Se eu tenho um cara que compra lá de mim toda semana, e esse cara para de comprar de mim por 3 semanas, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. Ele parou de comer carne, ele está comprando de outra pessoa, por que ele não está mais comprando comigo? Ele teve uma insatisfação no meu atendimento, o que eu faço? Automatizo o meu sistema e falo: ô Maria, vi que você compra aqui toda semana alcatra porcionada comigo, faz 3 semanas que você não comprou, posso te mandar a sua alcatra essa semana? As chances dela falar sim são muito maiores que ela falar não, porque ela já é uma cliente recorrente. E se ela disser não, ela vai dizer: não, obrigada, porque a última vez que eu comprei aí, acabou que veio uma carne com um odor desagradável, ou a embalagem não estava legal. Então, você acaba tendo o seu cliente como seu próprio consultor. E isso a pandemia nos permitiu. Então, respondendo essa primeira pergunta, que assim, poderíamos falar 3 horas só desse tema, o que mudou agora? A gente tem outros desafios, mas nós temos dados. E dado na era 4.0 que a gente fala, não dá nem para comparar com o petróleo, porque agora o petróleo está péssimo, está mal na fita. Mas dados é ouro. A gente pode dizer sim que a gente tem uma coisa que antes a gente não tinha e não iríamos ter em pelo menos os próximos 5 anos. Legal. Vou conversar com quem está na linha de frente aí de cada setor, né? Porque eu não tinha me dado por conta disso aí. Que interessante, né? Porque tu não tem no mercado comum, né? É difícil rastrear teu cliente, né? Muito. Se torna até muito chatice, né? Tu chega assim, deixa eu fazer um cadastro. E não tem como tu fazer isso aí. É difícil, né? Bem complicado para esse nosso setor, né? Exatamente. E falando isso aí, eu me lembrei de um livro que eu li, que é O Poder do Hábito, que eles rastreiam as pessoas, sim, pela internet, né? Então, tu imagina, e o nosso setor era deficiente nisso aí. Agora, que legal isso, né? Viu? Já é uma mas coisa... lembrando uma coisa, né, importantíssima. Ter os dados não representa muita coisa se eu não sei fazer uso desses dados. Então, agora que a gente começa a integrar com pesquisa, que é usar o Big Data, que é utilizar análise de predição, que hoje dentro das academias a gente faz muito. E o varejo quase que não tem. Então, quando a gente vai para os grandes players de varejo, pensa, os supermercadistas mesmo, grandes grupos de supermercado, eles sabem exatamente o que eles vão fazer com o consumidor. O caminho do cliente dentro das lojas são completamente traqueados. A indústria que faz isso melhor, pensando em varejo, é a farma. Então, quando você vai dentro de uma farmácia, hoje você não associa mais farmácia só a medicamento. Né? Tem pessoas que, pela facilidade da compra, preferem comprar os cosméticos em farmácia, porque sabem que o trânsito, o user experience, então a experiência do usuário dentro de uma farma, é muito mais positiva do que dentro de uma loja de departamento, por exemplo. Que eu consigo ter não só bom atendimento, como eu consigo fazer completamente um caminho agradável. Então, a gente passa a ter hoje, pensa só, quando eu entro numa loja de varejo, o que eu teria que ver? Vamos supor que se eu tiver um drone, para onde que esse cara olhou? Primeira coisa que ele olhou quando ele entra no meu açougue. Isso eu tenho um exercício para os nossos alunos. Se você tem um defeito na parede,
e esse cara tá olhando para esse defeito, você perdeu esse cara nos primeiros 2 segundos de interação. Só que isso eu não tô vendo, porque eu tô lá subiando, chupando cana, vendendo, pegando a carne, recebendo. Em geral, a gente acaba não vendo. Não dá para você cobrar isso de um atendente que não é qualificado. Quando eu vou pro online, eu consigo ver aonde que o mouse dele está circulando. E eu tenho isso gravado, eu não perco como eu perco no varejo físico, entende? Então, quando a gente tem esses inputs da pós-pandemia, é magnífico, é só crescimento e a cadeia precisa conseguir unir com as academias, com o que vocês fazem dentro das universidades e falar, legal, eu tenho esses dados, como é que eu vou utilizar e o que eu vou trazer de outputs. Então, tem uma série de inputs de dados, qual vai ser meu output de ação para o varejo de carne. De repente, eu vou descobrir o que o McDonald's descobriu, que eles mudaram a forma de vender, de comercializar hambúrguer. Eles só comercializavam hambúrgueres que tinham matéria-prima congelada. Fizeram uma pesquisa com os consumidores disseram que preferiam matéria-prima resfriada, e eles venderam somente 40 milhões de hambúrgueres a mais no trimestre do ano passado, por mudar a matéria-prima de congelado para resfriado. Por quê? Porque tiveram um input de demanda do consumidor e fizeram um output de mudar o processo. Agora, professor, venhamos e convenhamos. Imagina um processo logístico de uma rede como o McDonald's mudar a venda deles de produto congelado para resfriado. Muda a câmara, muda a cadeia de abastecimento, muda os pedidos, muda a frequência de recebimento. Mas eles entenderam que para ter esses 40 milhões de hambúrgueres a mais, alguma coisa tinha que mudar. Então, eu acho magnífico. Eu sou uma pessoa apaixonada por dado. O dado está gratuito na internet. É só a gente saber usar e ter filtro. É o mais importante, filtrar o que eu vou ler. Sim, aquela coisa que a gente fala de... O dado, como tu falou, né? O dado em si não resolve nada, né? Tem que transformar ele em informação e aí ele vai te apoiar uma decisão, né? Isso aí. Perfeito. Isso aí, bom, eu tenho pensado assim, né? Claro que ninguém queria passar por o que a gente está passando, né? Óbvio. Né? Mas já que a gente está passando, tem que enfrentar isso, não tem outra alternativa, né? Eu prefiro olhar para as coisas boas que pode vir a partir disso, né? E então, essa é uma das coisas, né? Que tu está nos colocando aí, que eu até não tinha pensado nisso, né? Que passo importante que a gente está dando, né? Porque eu acho que assim que no varejo da carne, daí eu gostaria de te ouvir a respeito disso, né? Eu acho assim, claro, se a gente for pensar em alguns nichos, alguma empresa mais preparada, até ela já está um pouquinho à frente, mas se a gente pensar assim, vamos dizer assim, na grande massa de varejistas, ela é de maneira geral despreparada, assim, né? Em termos de cortes, de como oferecer, de dicas de como preparar os cortes. Não sei o que tu me diz a respeito disso. E o que a gente percebe do pequeno varejo? Está muito associado, o crescimento da operação está muito associado com o aumento do volume de vendas. E isso é uma tremenda de uma pegadinha, porque eu tenho uma capacidade instalada. Então, vamos supor que eu tenho uma loja de 100 metros quadrados. Eu tenho um limite de faturamento limitado à minha estrutura física. Eu não consigo desossar mais quartos traseiros, dianteiros. Eu não consigo ter uma área de balcão para eu acondicionar os meus cortes. Então, muitos dos empreendedores, empresários da área dizem, bom, eu só vou conseguir aumentar meu faturamento se eu aumentar a minha capacidade instalada. E aí começam a investir em equipamento, em aumentar a loja. E isso, o que traz de consciência? De que eu vou ter que tudo que eu aumento proporcional minha mão de obra, eu aumento proporcional meu investimento e não necessariamente eu vou conseguir manter o meu fluxo de vendas num volume mais alto. Então, o que a pandemia traz? Eu posso melhorar o meu volume, meu faturamento, meu lucro líquido com base em venda de produto de maior valor agregado, em venda de facilidade, em venda de serviço. E aí também tem uma pesquisa da Nielsen muito legal que trouxe o que aconteceu durante a pandemia, que é o do it yourself. Ou seja, pessoas que não podem mais fazer as coisas fora de casa passam a fazer em casa. Então, desde o serviço de manutenção geral da casa até a própria culinária. O que a gente percebe no mercado da carne? Quando eu trago a culinária para dentro de casa, eu mudo o que eu consumia antes. Se antes eu consumia produtos do final de semana, meu assado, é inviável fazer assado durante a semana tendo que trabalhar. Eu quero fazer uma carne moída, um estrogonofe, um produto semi-pronto, de repente até uma costela, mas uma costela que já vem pré-assada, eu só finalizo no forno. Então, o que os varejos agora têm que perceber? Que a possibilidade de agregação de valor
aumentou. Eu tenho muito mais chance de vender produtos que eu não vendia antes. E isso são dados. Os meus alunos me mandaram alguns dados de que no primeiro mês de pandemia, eles passaram a vender muito mais produtos que eles não vendiam antes, que eram produtos que o consumidor comia em restaurante. E restaurante representa 1/3 de todo o volume de venda de carne no Brasil. Então, se eu tenho 1/3 de todo o meu volume de vendas que eu tinha antes interrompido da noite para o dia, literalmente, aonde que as pessoas estão comendo carne? Em casa, mas a mesma carne? Não. Então, eu tenho a possibilidade, sim, nos varejos, de aumentar a minha margem de lucro através do desenvolvimento de novos produtos. Quais são eles? Uma almôndega, um hambúrguer, um produto porcionado, um produto pré-assado, um produto pré-cozido, só finalização, molhos de acompanhamento, acompanhamentos de assados, pode ser um legumes já pré-assado, onde a pessoa só vai esquentar em casa. Claro, lembrando sempre que tem que respeitar qual é o seu KNAI cadastrado para que você venda produtos de mercearia também. Isso é muito importante. Muita gente agora quis começar a vender de tudo um pouco. E a gente entende que sim, tem que ter uma legislação vigente, porque se eu não tenho uma cozinha, não adianta eu querer fazer assado e vender um produto que eu não tenho regulamentação para tal. Então, eu vejo com muito bons olhos. É evidente que a gente teve aí uma quebra, uma ruptura muito grande de uma noite para o dia, mas o nosso produto é um produto essencial. Então, perto dos outros mercados, a gente só tem a comemorar. As pessoas seguem consumindo comida de verdade. O fato de a gente ter a carne como um dos grandes grupos de alimento que traz saúde e manutenção da nossa imunidade faz com que muitas pessoas voltem os olhos à comida de verdade, né? Como é que eu vou me proteger do vírus? Comendo comida de verdade. E qual é essa comida de verdade? Quando eu falo não industrializado, eu trago o não processado, porque a carne é um produto industrializado a partir do momento que ele foi manipulado na indústria. Mas as pessoas estão olhando para a carne num produto de, cara, eu preciso desse produto para me proteger desse e de outros vírus. Então, a gente só tem a comemorar no mercado da carne com muita atenção, claro, e aproveitando essa onda de uma forma positiva. Que beleza. Eu comento assim, eu brinco sempre com os alunos, né, que eles falam que a carne é cara, né? Às vezes a gente, que é difícil de comer carne. Digo assim, caro é lanche. Lanche que é caro. Quanto é que tu paga por um X? Digo, aqui, né, claro que mercados mais, tipo São Paulo, é um mercado bem mais alto o preço, né? Mas aqui, com a metade de um X, tu compra meio quilo de entrecô. Metade do X, não, com um X, né? Tu compra meio quilo de entrecô. Daí a carne é cara. Agora estava viajando e comprei uma batatinha frita, né? Uns pacotinhos de 300 gramas, R$ 12. Digo, a carne é cara mesmo. Mas aí tá que você compra, você alimenta a família inteira com isso. Claro, né? O Kinder Ovo, meu gurizinho tá sempre querendo, né? O Kinder Ovo é a grama mais cara do produto alimentício do mundo, eu acho. É 6 gramas. Qual é o valor do Kinder Ovo? Só por curiosidade. Hoje. 7, 8 reais, depende do lugar, e 6 gramas. Na minha época era R$1, gente. Eu lembro que eu comprava com uma moeda. Coisa louca. Pergunta se a carne aumentou 7 vezes. Não aumentou 7 vezes o preço da carne. Obviamente, a gente teve uma readequação. As pessoas falam que teve um aumento da arroba do ano passado. Qual foi a última vez que a gente teve a adequação do preço de arroba? E a gente não pode falar que isso é aumento. Isso é um reajuste de tudo que a gente tinha de preços desatualizados por muitos anos. Então, acho que é realmente isso que a gente tem que trazer de consciência. E qual é a proteína de alto valor biológico, né? A carne... O quanto de carne, o quanto de proteína de alto valor biológico que tem nesses produtos que a gente citou aqui agora. Não tem, assim, tem algumas observações, mas eu costumo não falar mal de outros produtos e sim falar muito bem da carne, para que as pessoas falem, cara, realmente eu tô comendo pouca carne. Um exemplo, as pessoas sabem que a minha alimentação tende a ser estritamente carnívora, onde eu só como produtos de origem animal. E hoje eu acabei não comendo. E o que eu fiz? Você falou do X, eu passei no drive-thru do McDonald's, estava entre uma reunião e outra, peguei um cheddar McMelt e comi 12:30, mais ou menos. Tô vendo que antes da live eu tô com uma fome desgraçada, e geralmente eu faço uma refeição por dia e não tenho fome. E aí eu falei, bendito do carboidrato que te dá pico de insulina e faz com que você tenha fome mais cedo. Não é o foco da nossa conversa, mas o que eu tenho falado muito com os varejistas é, quando vocês souberem o poder do produto que vocês têm, vocês vão conseguir trazer muito mais clientes fiéis.
porque eles vão defender com unhas e dentes aquilo que vocês vendem. E o que a gente faz, geralmente, não conhece todo o potencial do nosso produto. Então, saber que a gente, sim, tem o potencial de ter um produto que garante uma alimentação única por dia, que é o One Meal a Day, cara, isso a gente está no céu, né? Sair da era crânio cracker, de ter que comer de 3 em 3 horas. E isso é o varejista que vai conseguir educar, junto, lógico, com as mídias, junto com os influenciadores, junto com o trabalho que a gente acaba fazendo através dessas lives. Claro, claro. Não, e perfeita a sua colocação. Eu até citei os produtos aí mais pela comparação do preço. Eu também não gosto de falar mal, acho que a gente tem que mostrar o que tem de bom no nosso produto, né? E essa guerra acho que não nos leva a nada, né? Ficar confrontando. Mas eu acho também, por outro lado, que a gente poderia pegar o por que que eu comprei a batata frita, por exemplo. Né? Que daí que acho que tu estava falando, linka com o assunto, né? É a facilidade. Sim. Tu agarra o pacotinho, paga, sai, vai comendo dentro do carro e segue a viagem. Né? Então, essas que é o coisas que o que tu nosso colocou varejo, é o que o nosso varejo precisa desenvolver. Né? O que o consumidor quer? Ele quer praticidade. Como é que eu entrego praticidade com um produto de origem animal? Como é que eu faço isso? Tem várias formas. Só que a nossa tecnologia aplicada para a dor do cliente, geralmente ela não está muito acessível. Ela parece uma coisa muito inatingível. Na verdade, não é. Porque se eu conseguir trazer uma consciência de que, olha, se você for para sua casa, esquentar e fizer e refogar, e enfim, é um exemplo de uma fraldinha que eu gosto muito de comprar, que ela já é porcionada em iscas. E aí ela vem congelada, até por conta do processo de maturação. E a minha família, quando eu entrego para eles, fica numa dificuldade, aquela coisa assim, mas o que eu faço com isso? Como eu descongelo? Como eu preparo? Como eu não sei o que eu falo? Descongela lentamente e faz acebolado, faz com tempero, tá pronto, não tem que fazer absolutamente nada. Mas a gente, então, o que eu quero dizer, não adianta só a gente entregar facilidade e não trazer a consciência dessa facilidade que a gente está entregando. E isso cabe ao varejo desenvolver, e eu acho muito positivo o online, porque no online a gente consegue com um clique trazer um vídeo de receita, esse cara já sabe como é que ele vai fazer, e aí ele aplica na casa dele, a gente diminui o desperdício, e aí traz pro cara falando, olha, se antes você comprava 1 quilo de carne e acabava tendo 200 gramas de limpeza de toalete, agora você não precisa. Você compra 800 gramas, não tem nenhum tipo de perda. A gente está trazendo uma consciência de não ao desperdício e por aí vai. Ótimo, perfeito. Sabe que aqui, como é frio aqui no sul, né? Tem muitas casas tem lareira, né? E é um costume muito, não sei se é todas as regiões do Rio Grande do Sul, mas aqui mais pro lado da fronteira aqui, é de fazer assado na lareira. Só tem umas trempezinhas, coloca na lareira. E tem um frigorífico daqui que lançou ano passado uma caixinha com os espetinhos para lareira, especial para lareira. Isso é conhecer o consumidor, né? Claro, tu ia lá e tu não conseguia comprar nunca. Já terminou. Vai, isso chega aqui e sai tudo. E até assim, claro, como eles pegavam os recortes, às vezes vinha os pedaços que não eram tão bons, né? Mas aquela facilidade era, e veja assim, ó, por exemplo, às vezes eu viajava, né? E a minha esposa até, ela gosta de assar, né? Mas ela não tem essa facilidade de manusear a carne. Então ela adorava aquilo, bate os espetinhos prontos, deixa quando eu estiver sozinha. Ela tava com fogo na lareira, vai ali e faz. Mas agora esse ano eles pararam, não sei por que eles pararam, mas é bem isso aí que você está falando, né? A gente tentar entregar de uma forma mais fácil para o consumidor, porque hoje o grande problema de todos nós, não sei se a gente pode ser problema nosso mesmo que a gente não gerencia bem, mas é questão do tempo, né? Tudo que a gente puder ganhar tempo, a gente está querendo fazer, né? Para ganhar tempo. Então, essa questão dos produtos, o André, quando eu chego pro lado aqui, não estou fazendo outra coisa, tá? É que eu estou acompanhando o WhatsApp, o pessoal está me dando os feedback ali. Até eu peço para o pessoal do PET que vai botando as perguntas no WhatsApp, que é mais fácil de eu ver ali, que aqui vai correndo. Legal. Olha aqui no WhatsApp, que eu vou olhando e a gente tem que entender assim, o hábito hoje de consumo mudou e vai mudar e vai seguir mudando. A pandemia trouxe uma oportunidade de conexão entre marca, cliente e ponto de venda. O ponto de venda não é mais só físico. Então, qual é o meu desafio agora? Meu desafio é seguir conectando, seguir conectado e seguir trazendo solução de problema. Então, eu convido a todos os empreendedores sempre, e a gente faz muito isso aqui no Território da Carne, eu estou resolvendo um problema do meu cliente?
Estou. Estou resolvendo da melhor forma? Não. Como eu posso melhorar? Então, quando a gente fala, por exemplo, do meu produto, que é curso, não adianta eu dizer para o meu aluno que, olha, eu tenho um curso de 58 horas que você vai aprender a fazer tal coisa. Se a gente sabe que tempo é escasso e a pessoa precisa otimizar, eu preciso vender para ele a solução do problema e não as horas do meu curso. E o que a gente traz no varejo? Eu não vendo 1 quilo de carne. Eu vendo a possibilidade de fazer uma refeição em 20 minutos com uma família de 4 pessoas. Maravilha! Como é isso? É um contrafilé, é um bife borboleta, é uma escadinha estrogonofe, é um boxzinho que já vem com todos os produtos que você precisa para aquela receita, sem que haja sobra, sem que haja desperdício. Então, de repente, é uma família que não consome muito mostarda. Poxa, eu vou ter que comprar um pote inteiro de mostarda para fazer uma receita de um estrogonofe, sendo que no estrogonofe vou ter 1 colher só de mostarda? Não, então eu mando um potinho de mostarda naquela receita. Então, o que a gente tem que se convidar a fazer agora? Como resolver o problema do meu cliente? Se o varejista antes não estava atento a isso, agora ele tem que estar. Porque agora as pessoas que fizerem vão roubar a atenção desse cara. Esses 2 segundos de atenção vão ser levados e a gente precisa ficar muito atento com essa conexão com o meu cliente. Muito interessante isso aí que tu falou, sabe? Que eu assisti uma palestra com o Pedro Superti, não sei se tu conhece, trabalha com marketing. Uhum. E ele falou isso aí, o produto é o mesmo, a forma como tu vai entregar, isso aí é o que tu disse, né? Exatamente. É 800 gramas de carne, é uma refeição, olha, é a mesma coisa, né? Mas olha a forma como tá vendendo uma solução, né? Exatamente. Que legal. Eu acho que eu vou te fazer umas perguntas para não ficar muito para o final. Tá bom. Eu não sei que tempo tu tem disponível. Normalmente as lives começam e vence aquela 1 hora e segue de novo. Eu não sei qual é o teu horário. Eu tenho uma reunião na sequência que eu posso no máximo atrasar uns 15 minutos, mas a gente está com um tempo bem apertado mesmo para essa live. Tá, beleza. Não, vamos fazer dentro do tempo do Instagram, então, tá? Vamos respeitar a tua disponibilidade e também eu acho que a gente tem que aprender a gerenciar melhor o tempo, né? A gente tem 50 minutos, é bom para a gente conversar, né? A gente já está pegando várias coisas importantes aí nessa conversa. Tem uma pergunta aqui que é tem uma ex-colega minha aqui, a Mariana Rockenbach, que amanhã vai palestrar aqui nesse nosso ciclo de palestra, e ela pergunta assim, a boutique de carnes gourmet tem aumentado no Brasil ou é um interesse apenas dos outros países? Não entendi direito, mas acho que o crescimento é apenas dos outros países. Não, nossa, o mercado brasileiro está super aquecido mesmo com a pandemia, até porque a pandemia impediu as pessoas que comiam carne de alto padrão de comer em restaurantes, então elas passam a comer em casa. O que a gente vê é que a classe AA e a classe A, até a classe B, um pouquinho a classe AB, continua consumindo produtos premium tanto quanto consumiam antes da pandemia, porque não foram impactados financeiramente como as classes C, D e E. Então, sim, é uma tendência. A gente não tem hoje a produção de carne gourmet na mesma oferta do que a nossa demanda está aumentando. E a gente vê no mundo inteiro que 1/3 da população está preparada, quer ou já compra produtos gourmet, carne ou pescado. Então, sim, é um mercado em plena expansão, não só nos pontos de venda, mas que também tem que trazer para dentro da fazenda. Senão a gente abre ali 150 boutiques no Brasil e quem vai abastecer essas boutiques com carne nesse padrão? Né? Então, sim, é um cenário em expansão. Brasil, fora do Brasil, pré-pandemia, durante a pandemia e certamente pós-pandemia. Até porque tem um adendo nisso aí, quem geralmente consome produtos de alto valor agregado estão olhando outras coisas além da qualidade percebida do produto. Estão olhando a procedência, estão olhando o grau de controle sanitário que esse produto tem e a ética de produção e sustentabilidade. Então, como isso está crescendo no mundo inteiro, quem compra produto de alto valor agregado compra um pacote de serviços e entregas junto com esse produto. Então, sim, super em expansão. Legal. Pois é, e uma coisa que eu tenho essa preocupação, tu falou da questão da demanda, né, que talvez seja até maior que a oferta. E como é que a gente tem visto assim, o link entre essa produção de carne gourmet e a melhor dos sistemas de produção? Porque os sistemas de produção não acompanharam, quem é que fornece a carne gourmet, né? O sistema de produção.
E para isso ele tem que trabalhar com a questão genética, tem que trabalhar com a questão de idade, abate, acabamento, peso de carcaça. Sim. E por que eu estou te perguntando isso? Porque uma vez eu vi alguém do varejo falando, e que eu até era bem reticente, mas aí eu digo, o que tu vai dizer quando o cara dá esses números? Né? Ele mostrando para produtores, e daí ele disse assim, olha, a gente tem bonificação por acabamento, por peso de carcaça, por idade, por raça. E daí ele assim, e sabe quantos pegam a bonificação máxima no nosso frigorífico? 8%. Sim. E ele disse, a culpa é minha? É nossa? Não é nós que produzimos o boi. Nós queríamos que 100% pegasse as bonificações. Claro que a gente sabe de coisas que tem... Não vamos entrar nesses detalhes aí de como é feita essa certificação, etc., porque daí isso aí varia com cada empresa, né? Uhum. Mas tem essa parte também, né? Como é que a gente vai conseguir fazer com que esse produto, quer dizer, que os produtos sejam produzidos com melhor qualidade para atender esses mercados? Olha, eu falo assim, a gente tem uma próxima geração que está entrando no mercado que tem a responsabilidade da extensão, né? O PET é pesquisa, ensino e extensão, né? O Programa de Educação Tutorial, pesquisa, ensino e extensão. O que a gente consegue enxergar dos pequenos produtores? A maioria não faz, não porque não quer, não faz porque não sabe. E não faz porque associa a alta tecnologia. Como é que a gente vai trazer alta tecnologia para produtores que muitas vezes não têm nem balança nas suas propriedades? Então, cabe aos futuros, aos que estão entrando no mercado e aos futuros profissionais que precisam sim se abastecer de novas técnicas, mas não só de novas técnicas, e sim trabalhar com as ferramentas disponíveis, as ferramentas que o produtor consegue, e trazer isso dizendo, não adianta eu querer dizer para o produtor que ele só vai conseguir produzir qualidade se ele tiver uma compra de garrotes de tal genética. Talvez isso certamente vai melhorar a qualidade do rebanho dele. Mas talvez ele está fazendo um abate precoce de um animal precocemente, sendo que o animal não tem essa precocidade, e eu estou mandando ele por peso e não por acabamento. E a gente sabe que o acabamento é extremamente importante quando eu falo de maciez de carne, que é o principal atributo de rejeição quando o consumidor come uma carne que ele acha que é gourmet e acaba não sendo. Então, tem tanta gente que está embalando produto que não tem qualidade para ser embalado e nomeado como premium. Mas por quê? Porque foi criado como tal, mas de repente esse animal foi abatido antes do amadurecimento, antes de fechar a gordura de cobertura que eu preciso para não ter um encurtamento pelo frio, por exemplo. Então, como é que eu vou fazer com que esse produtor melhore? Às vezes eu vou mudar a data de abate dele e vou ensinar para ele como ele vai avaliar. Agora, óbvio, você tem a possibilidade de comprar animais melhores, de fazer uma cria de maior qualidade, evitar que essa mãe sofra no pasto passando fome, ter uma recria de forma extremamente bem manejada, tanto em termos de nutrição quanto em termos sanitários. É óbvio que o conjunto da obra vai me trazer mais resultado. Mas num país que há alguns anos atrás, nossa idade média de abate era 5 anos, a gente tem muito mato alto para cortar antes de ir ali falando né? E a gente tem que melhorar isso. A gente tem, tô vendo a Rê aí entrando, a gente tem técnicos hoje que fazem trabalhos absurdos usando os recursos disponíveis. E eu acho que esses são os profissionais que têm que entrar no mercado. Tudo aquilo que a gente fizer, que é olhar num livro e aplicar de uma forma simples, a máquina nos substitui, o computador consegue nos dizer. Agora, quando a gente entra numa propriedade que tem desafios econômicos, desafios de clima, desafios sazonais e de nutrição, é ali que a gente consegue fazer a mágica acontecer, juntando os recursos disponíveis com aqueles que o produtor consegue investir. Então, sim, nós temos uma demanda maior do que a oferta, e essa oferta vai aumentar à medida que eu conseguir ter a conectividade entre tudo que está disponível, tanto economicamente falando, quanto as tecnologias que são inovadoras aí no mercado. Legal. Acho que um outro fator aí que tu daria para agregar no que tu falaste é a questão de pessoas, né? Sem dúvida. É a base, é o cerne. Isso aí acho que a gente está muito deficiente, né? Tanto, eu acho que pelos dois lados, assim, a forma de... as pessoas que trabalham estão despreparadas, e quem contrata também, eu acho que peca também, às vezes, na forma de contratar, ou mesmo depois não dá o treinamento adequado, enfim, né?
Mas sabe o que que eu Bom, sinto, professor? isso aí daria outra conversa, né, mano? Eu sinto assim, ó, em relação a esse ponto, para a gente passar para a próxima questão. A primeira coisa que falta muito no profissional, de qualquer um dos lados, é a humildade de que a gente não sabe tudo. Primeiro ponto. A segunda é ter sede de solucionar problema. Né? Então, vá com os olhos de solucionar problema. Seja um papa-problema. Eu amava quando eu visitava as fábricas, na época que eu estava atuando dentro de frigorífico, eu entrava como se fosse um olho de laser. Eu queria ver problema. E quando eu vi um problema, não passava despercebido. Eu dizia, poxa, esse ralo está entupido. O que eu tinha a ver com ralo? Não tinha nada a ver com ralo. Mas o ralo estava entupido. De repente, 10 pessoas já tinham visto o ralo entupido e ninguém falou porque não era da sua alçada resolver. Mas por que está entupido? De repente, consegui entender que estava entupido porque tinha uma embalagem a vácuo que estava tendo muita sobra e essa embalagem estava indo para a tubulação e eu cuidava de embalagem, então já conseguia resolver um problema vinculado às embalagens. Então, assim, eu acho que o que falta é a humildade e saber que a gente tem que resolver problemas, sejam eles de quais fontes forem. Porque a gente está lá pelo todo e não por parte. Isso a gente tem que sair da universidade um pouquinho mais capacitado para tal. E aí eu vejo a importância dos mestres da academia treinarem os estudantes para sair como solucionadores de problema, pelo menos aptos a identificar o que é um problema e o que não é. E aí, por parte dos produtores, a gente sabe, quando você tem uma empresa, eu daqui, é muito mais fácil a pessoa de fora vir e apontar os meus problemas. E não vai ser negligência minha, vai ser porque eu estou cuidando do financeiro, do comercial, da entrada de faturamento, do processo, não sei o quê. Vem alguém de fora, tudo que a gente sonha enquanto dono de um negócio é alguém com humildade para apontar e ajudar. Então, poxa, se o produtor está fazendo algo de errado e eu venho cheio de pompa, a chance dele se retrair é muito maior do que se eu vier para ajudar. Então, eu acho que é muito mais da nossa parte enquanto profissionais do que do pecuarista, porque o pecuarista ele quer que alguém resolva os problemas dele. Fato. O cara que disser, meu, não quero, sai daqui, ele tá mentindo. Ou ele não tá sabendo se comunicar. Então, acho que vale a gente ajudar nesse ponto. Como é que a gente faz com que os novos entrantes aí do mercado tenham essa humildade e essa sede de resolver problema? Perfeito, muito boa a colocação. Essa questão aí eu acho que é fundamental, né? A gente, no dia que a gente se julgar dono da verdade, que sabe tudo, não tem como andar, né? A gente não cresce, né? Se tu achar que sabe tudo, parou ali, né? É isso Bom, aí. e outra questão que eu acho que é importante que tu colocou é essa questão do olhar de fora, né? Isso é em tudo, né? A consultoria, ela precisava existir em todos os setores, né? Tu veja, tu estava falando e eu pensando aqui, ó, na minha área da pesquisa, por exemplo, eu escrevo um artigo, leio, dou para ti ler, e daí tu diz assim, bah, aqui não era melhor assim, aqui tu esqueceu de uma vírgula. Por quê? Porque é isso aí que tu falou, tu passa por cima, tu fez aquilo ali, tu não percebe o erro, né? Como é importante trazer alguém de fora, isso para todos deveria ter, né? Eu tenho um amigo que é consultor em pecuária e ele fala, eu acho muito engraçado, que ele diz assim, eu vou na psicóloga, porque eu dou assessoria, alguém tem que me assessorar. A minha vida, eu preciso de alguém que me assessore também. Né? Então, claro, né? Porque, na verdade, ele tem que estar bem, né? Para tocar os negócios dele, né? Então, acho que isso aí é bem interessante. Agora, no caso do varejo, professor, o que a gente pode ter? Né? Muitas vezes o varejista fala, mas eu não tenho condição de ter uma consultoria, aqui é tudo muito apertado, meus custos são muito altos. E aí, o que eu falo para o varejista que tem essa dúvida? Você já perguntou para o seu cliente como é que você poderia melhorar? Existe um indicador que chama NPS, que é Net Promoter Score, que é como que você está atendendo. Hoje em dia é muito comum você terminar um atendimento bancário, enfim, a pessoa fala, coloque sua nota de 1 a 5 e tal. Tem uma pergunta muito clara que você pode fazer, e pode ser o pecuarista, o varejista, o aluno, o pesquisador, que é para o seu cliente, todos nós temos clientes, independente de qual etapa que a gente está, fazer uma perguntinha. De 0 a 10, qual foi a sua experiência? Aí a pessoa vai pensar e falar, 8. Vamos supor que alguém pergunta da nossa live. De 0 a 10, como é que foi a live? 8. Geralmente as pessoas param aí. Quem faz, para aí. Qual é a pergunta? A próxima pergunta, que é a pergunta da consultoria de graça. Beleza, obrigada pelo seu 8. O que eu deveria fazer para receber da próxima vez um 10? A pessoa te dá uma consultoria de graça, ela fala,
putz, eu acho que a live demorou demais para começar, eu acho que teve pouca interação, eu acho que o professor fala muito devagar, a Andréia fala muito rápido. Pronto, você sai de lá com um plano de ação. Quais são as tarefas que eu vou fazer? Então, o varejista que pergunta para um cliente, de 0 a 10, como foi seu atendimento, sua experiência com a carne? Foi 6. Por quê? Porque a carne veio congelada e eu queria ter comido a carne na hora que eu cheguei em casa. Opa! Então, se eu tenho só essa costela congelada, eu tenho que ter essa costela resfriada. Pronto, você já teve ali um NPS que te trouxe uma ação. Por que que foi? Porque o atendimento telefônico demorou muito. Eu tenho como melhorar esse atendimento? Não tenho, porque eu não posso contratar ninguém agora. Mas como é que eu posso fazer para melhorar essa expectativa? Eu vou lá e coloco no meu primeiro segundo, todos os nossos atendentes estão ocupados, vou te solicitar que você aguarde por X minutos ou me deixe o seu telefone e a gente te retorna. Pronto, você alinhou a expectativa. Então, não significa que você vai ter solução para tudo, porque pode ser que você não tenha investimento para resolver, mas a gente consegue fazer um alinhamento de expectativa e tudo na vida hoje se baseia em alinhamento de expectativa, né? Então, quando a gente fala em consultoria, geralmente vem essa pergunta: não tem orçamento para consultoria. Então, a gente ensina a todos nós termos consultores de graça. Se tem algum aluno do TC escutando a gente aqui, sabe que a gente faz muito isso. Sessão de feedback. É a sessão que eu quero saber tudo que eu posso melhorar. E o que eu faço? Na semana seguinte, se eu puder, eu já coloco alguma daquelas solicitações. Ele fala, poxa, então quer dizer que se eu falar tem realmente efeito. Porque também não adianta falar e nunca melhorar. Sim. Então, acho que nessa linha o pecuarista pode aplicar, os estudantes podem aplicar. Aí vem, professor, aquilo que a gente sabe que acontece no ser humano. O ser humano não gosta de ser criticado. Então, eu não pergunto. Porque se eu não pergunto, a crítica não vem. Gente, estamos todo mundo vivendo à base da inércia, né? Não é, a gente precisa de fato ter essa pergunta, essa humildade de dizer, poxa, eu sempre pergunto, professor, me fala uma forma que eu posso melhorar, vai? E geralmente o professor fala, imagina, Andréia, foi maravilhoso. Eu falo, pode ter sido bom, mas algo tem pra gente melhorar para a próxima. Então vamos ser bastante crítico em relação a isso e eu tô aqui de portas abertas, inclusive, para vocês dizerem como é que a gente pode melhorar daqui. Legal. Isso aí eu acho que é muito importante, né? A gente ter essa percepção, né, de que sempre a gente pode melhorar. Ir atrás desses feedbacks e realmente mudar, né? Só que daí mexe em outra coisa que tu falou, que o ser humano não gosta de crítica e não gosta de mudar também muito, né? A gente muda um programa do computador, mas esse aqui não, é ruim, isso aqui não sei onde mexer. Às vezes até eu brinco com os alunos, só é novo, mas Sim. faz as mesmas coisas que o outro, né? Então, é que a gente acostuma, né? A tal da zona de conforto, né? Sair dela. Eu acho que o nosso tempo tá indo, né? Mas acho que ele me avisa ali, né? Então, assim, ó, eu penso, quero ver se tu concorda comigo, que a gente vai ter, quando passar essa pandemia aí, que nós voltar para a vida normal, para o novo normal, como estão falando, eu penso que vai dar uma aquecida no consumo. Tu concorda com isso ou não? Já está acontecendo na Europa, né? Como a Europa passou antes pela pandemia do que o Brasil ainda está numa onda muito elevada de número de casos, de número de óbitos, a gente ainda não consegue ter essa percepção. Mas na Europa, até por eles estarem entrando no verão, o que a gente enxerga é que o pessoal estava desesperado num confinamento muito pior do que o nosso, porque eles ficaram confinados numa época fria, numa época muito mais hostil do que a que a gente estava, que estamos no caso. E agora o movimento em restaurante está lotado, o movimento em praças, em parques, por quê? Porque o verão começando, as pessoas no verão europeu já têm esse hábito de urso que saiu da caverna, saiu da hibernação. Então, a Europa já está mostrando esse movimento. Talvez aqui, por conta da gente ter procurado achatar mais essa curva de contaminação no começo, a gente vai vivenciar isso no nosso próximo verão. Então, eu estou estimando aí que nosso novembro, nosso talvez final de outubro, novembro, a gente vai ter aí um boom,
pensando que o brasileiro, o povo latino, é um povo que gosta muito do contato interpessoal. A gente não está adaptado a manter essa distância, muito diferente do europeu, que está acostumado a viver isolado no inverno, apesar de ter todos os ambientes serem com calefação e tudo mais, mas eles têm esse recolhimento natural que nós não temos aqui no Brasil. Então eu entendo que a gente ainda vai ter aí uns 2 ou 3 meses, principalmente agora que começa a época fria, principalmente para vocês aí do Sul, que a gente vai ter um momento de recolha, e o que eu vejo com muito bons olhos, o online se estruturando para essa infra que a gente não tinha antigamente, e aí a gente volta para o verão brasileiro com fogo no parquinho. E aí eu espero que a gente consiga retomar as atividades, principalmente food service, que estima-se que 20 a 30% de todos os restaurantes brasileiros nunca mais vão abrir as portas. Então, para a economia brasileira é prejudicial. A gente sabe que para os empreendedores pequenos também. Então, a gente espera que eles tenham aí esse prazo de recolha dessas atividades, de retração, mas que em novembro eu acredito que vai acontecer o que está acontecendo agora na Europa. Eu também tenho essa expectativa, porque é isso, é a ansiedade das pessoas para saírem, né? Então, também vejo isso como uma oportunidade para quem é vendedor, né? Saber que mas aí o que eu falo é assim, ó. Existe, né? Vamos olhar para onde, isso o Pedro fala muito, né? Para onde que a minha bola está indo? A maioria das pessoas está olhando para ela. A pandemia está aqui, o número de óbitos de hoje está aqui. Mas o que vai estar acontecendo em novembro que eu posso ter uma solução para esse problema? Porque em novembro o problema vai ser diferente do problema de agora. De repente, em novembro, o problema vai ser as pessoas terem acostumado tanto com o porcionado que só quererem comer produto porcionado. Então, será que eu não posso pensar em ter uma fábrica de porcionamento de carne? Poxa, de repente faz sentido. Eu vou começar o meu planejamento. Não adianta eu querer chegar em novembro e dizer, nossa, bacana, hein? E se eu fizesse uma fábrica? Não, a gente tem aí um hiato na nossa produção que nos permite falar, cara, qual o problema que eu quero solucionar, mas que vai estar acontecendo lá e não aqui? O problema de agora já estamos atrasados. Não adianta querer resolver agora. E aí, outro convite que eu faço na reflexão. O mercado gourmet está crescendo no mundo inteiro. Eu tenho 5% da produção, mais ou menos, no mercado gourmet no Brasil e 35% já alegam que comprariam produtos premium. Será que eu não tinha que estar produzindo esse boi premium que vai ser abatido daqui a 3 anos? Porque se 35% é de hoje, daqui a 3 anos, de repente, já é 50%. E eu vou estar abastecendo esse mercado. Então, o convite que eu faço, seja varejista, pecuarista, estudante, é não olhe o problema de agora. Olha o problema que provavelmente vai acontecer no médio e longo prazo e você vai solucionar isso. Eu abri minha escola de curso online em 2017. Se eu não tivesse aberto, talvez agora eu estaria passando pelos problemas que as pessoas estão de que ferramenta eu contrato. Nossa, eu não sabia que eu tinha que ter uma estrutura. Poxa, e-mail, será que eu mando e-mail com qual título? Eu já tenho esses testes todos sendo feitos há 3 anos, 3 anos e meio. É óbvio que eu tenho muito mais a aprender. Mas talvez a gente não teria a possibilidade hoje de ter, por exemplo, um aplicativo se eu tivesse abrindo minha escola de curso agora. Porque eu estaria desenvolvendo os cursos e não desenvolvendo uma forma para as pessoas aprenderem de uma outra tecnologia. Então, gente, olhem o problema daqui a um tempo. Não resolvam o problema de agora. Tentem ser inovadores na solução de problemas, porque eles vão acontecer. É só uma questão de timing. Legal. São 17h54, eu acho. Porque eu tenho medo que termine o tempo aqui e a gente não consiga te agradecer novamente. Pelas minhas contas, a gente tem mais uns 6 minutinhos. 6 minutos, tá. De qualquer forma, eu vou te deixar novamente um agradecimento, né, pela tua disponibilidade. Foi muito bom. Eu já tive vários insights aí que eu peguei da conversa, que foi muito legal. Pessoal, uma pena, né, que no Instagram passa rápido, a gente não consegue ver, mas várias pessoas estão parabenizando, dizendo que a live está muito legal, nota 10, que bom. Pode nos dar um 7 aí para nós melhorar, né, André? Exatamente. Senão nós vamos ficar achando que tá bom assim. Não, vamos fazer uma brincadeira aqui, professor. Coloca aqui nos comentários, quem está ao vivo aqui agora, o nosso NPS da live. Qual que foi a nota dessa live? E quem não deu nota 10, o que a gente pode melhorar para a próxima? Põe rapidinho para a gente conseguir ler. Porque a gente tá... Elogio é maravilhoso, mas elogio bom mesmo é aquele que faz a gente crescer e melhorar, né?
Enquanto eles vão colocando aqui, professor, acho que a gente pode ir para a sua fala, que eu te interrompi. É só para fazer uma Não, bem análise. legal, legal essa dinâmica. Não sei essa dinâmica. O pessoal tá botando ali, o Hugo Pinheiro, foi show. Dá uma nota para nós aí, Hugo. De 1 a É, o 10. pessoal não tem coragem, né? Quero ver. Tá, gente? Então, só reforçando esse agradecimento, e daí eu gostaria de que, depois, se cortar o nosso tempo, bem, daí a gente já se despediu te agradecendo, dizendo que a gente está à disposição aqui no Sul, tá? A gente espera que isso possa passar em breve, que a gente tenha mais investimentos, de maneira geral, na educação, que um dia a gente possa trazer André Mesquita aqui, no Pedrito, para falar para ele. Vai ser um Tá? prazer. Pra gente comer um assado dessa carne tão falada aqui do Sul, né? Que é boa realmente, mas não é assim. É boa, né? Como tantas outras são boas. Tá? Ó, 9,5, ó, tá bom? Nós temos que melhorar ainda. Eu gostaria que tu falasse um pouco do aplicativo, até para convidar o pessoal aí para. Bora, vamos falar, dei um spoiler aqui dele. Gente, quem ainda não conhece o aplicativo do Território da Carne, justamente pelo que eu acabei de falar, a gente tem entendido aí que as lives são muito importantes, as aulas também são, e é o nosso método de ensino, mas a gente também entendeu que a gamificação, que jogar e aprender brincando, traz um engajamento muito mais alto e traz uma retenção do conteúdo muito elevado também. Então, se você ainda não baixou, a gente está no mês de pré-lançamento, por isso que a gente não falou muito sobre o aplicativo aqui no Território da Carne. Tô vendo que a pessoal, ó, quem baixou, já coloca aqui pra gente o que achou, porque a gente está desenvolvendo ainda, estamos num processo de melhoria contínua. Baixe no aplicativo. No mês de junho, todo mundo que assinar o aplicativo, que é a gente fez de uma forma onde o custo é extremamente acessível para estudante, vai fazer com que a gente ajude as famílias acometidas pelo Covid-19 agora, nesse primeiro mês de lançamento. Então, para nós é muito importante, não só porque a gente entende que é um método novo de ensino e que a gente também está aprendendo com ele, mas porque a gente entende que a gente consegue aprender e ajudar a nós mesmos e ao próximo. Acho que um pouquinho de solidariedade nunca faz mal a ninguém. Então, a gente quer trazer essa consciência do mercado da carne para todos vocês e queremos que vocês se sintam parte disso. De resto, professor, agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Quero sim ir para o Sul, sou uma apaixonada pelo Sul do país. Eu acho que os nossos biomas brasileiros, eles são muito complementares e a gente tem uma enormidade de assuntos para discutir do que é feito no Sul, o que é feito no Norte, o que é feito no Nordeste e sim fazer benchmark do que é bom. E isso a gente consegue fazer muito mais fácil hoje sem precisar rodar 1 quilômetro. Se der para ir pessoalmente, vai ser melhor ainda. Contem sempre comigo, o Território da Carne está aqui de portas abertas para vocês. Ah, que beleza. Da mesma forma, nós aqui, como PET, como Universidade Federal do Pampa também, que é uma universidade jovem, né, mas que veio no intuito de desenvolver essa região, e muitas pessoas até, às vezes, alguns enxergam como não tem mais como a Unipampa sair daqui, outros acham que ainda não veio o impacto. Eu digo, sempre falo, é muito jovem, 10 anos na universidade não é nada. Sim. Né? Então, hoje é mais um pouquinho de 10, né? Mas, mesmo assim, é muito jovem, né? Se comparar aí com outras universidades quase centenárias no país, né? Então, a gente também está à disposição. A gente convida todos que participaram aí. Primeiro, agradecer a todos que participaram da live conosco. A gente convida também vocês, quem ainda, né, por exemplo, que chegou pelo PET Agronegócio, que curta lá e siga o Território da Carne. Quem chegou pelo Território da Carne, que curta e siga o PET Agronegócio. Nós temos Instagram, temos, óbvio, né, que estamos fazendo a live, temos Facebook, também temos um canal no YouTube, tá? Então, nos sigam lá. Obrigado pela presença de vocês. Sigam também o Território da Carne e vamos trabalhar aí com essa pecuária cada vez ser melhor e para nós ter sempre momentos de prazer na hora de degustar um assado ou uma carne, seja qual for a forma de preparo dela. Com Tá certeza. bem? Valeu, André. Muito obrigado. Obrigada. Beijo a todos vocês. Contem com a gente. Da mesma forma. Abraço a todos. Obrigado pela presença de todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.